Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Os Sinais dos Tempos. Segunda-feira. Ler com oração Mateus capítulo 1, versículo 1, parte A, que diz: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Um panorama da primeira parte do Evangelho de Mateus. Graças ao Senhor. Esta semana, que tem como tema os sinais dos tempos, principia uma nova série do Alimento Diário intitulada Então Virá o Fim, com base no Evangelho de Mateus. Dou graças a Deus porque a revelação de sua palavra é algo sobrenatural e está acima da manipulação humana. Eu não havia programado começar o semestre com o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. No entanto, isso soberanamente aconteceu, pois concluímos a série passada de tema e será pregado este Evangelho do Reino com o capítulo 15 desse Evangelho. Por quê? Porque Deus deseja dar uma nova virada a partir do capítulo 16. Sendo assim, o encargo desta semana consistirá em fazer uma retrospectiva dos capítulos 1 a 15 de Mateus, pois minha intenção é mostrar que no capítulo 16, Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, nos mostra aquilo que está em seu coração. O registro do livro de Mateus é fantástico. Deus escolheu a pessoa certa para escrevê-lo. Mateus, um publicano, coletor de impostos, conhecia os meandros de como funcionava um governo, de como funcionava um reino. Somente ele poderia ser usado como canal para registrar seu evangelho na sequência dos fatos tal como o fez. Por isso, só temos de agradecer ao Senhor. Mateus inicia seu evangelho apresentando o Rei do Reino dos Céus. Capítulo 1, versículo 1. Esse Rei é o Cristo, o Messias tão esperado pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Ao registrar a genealogia do Senhor Jesus, Mateus mostra sua geração e sua origem. Em sua geração humana, ele veio da descendência de Davi. Jesus é de fato o filho de Davi, termo usado pelos judeus no Antigo Testamento para o Messias, que haveria de vir, o qual herdará para sempre o trono de Davi. Entre os capítulos 1 e 15, Mateus mostra a geração de Jesus Cristo, sua introdução por João Batista, seu batismo, o início de seu ministério até ser tentado pelo diabo. Então ele começa fazendo curas, resgatando pessoas deste mundo dominado por Satanás. Ele também chama 12 discípulos e os envia como apóstolos para a pregação do Evangelho do Reino, que é a única forma de salvar o mundo. Jesus continua com muitas revelações até chegar ao capítulo 15 de Mateus. Nesses capítulos, o vemos ganhando os membros que serão introduzidos no reino dos céus. São indivíduos com espírito humilde, quebrantado e contrito, que entraram pela porta da primeira bem-aventurança, os pobres em espírito. Assim, o Senhor, por meio de seu labor, consegue ganhar indivíduos. A partir daí, ele pode trabalhar em seus corações para obter sua habitação. Todavia, a partir do capítulo 16, ele mostra uma preocupação muito maior, que é a revelação da igreja. Até Mateus 15, o Senhor deu descanso aos que trabalhavam para ele. Mas ele mesmo não tinha um lugar de descanso. Deus precisa dar a Cristo um lugar de descanso, que é a igreja edificada. Esse assunto será bem detalhado ao longo dos livros desta série. Durante esses anos,
Deus nos fez começar uma grande virada. Minha preocupação, porém, é em não nos agarrarmos a todas as riquezas que ganhamos até agora, nem a todos os milagres que o Senhor fez. Embora as operações do Espírito tenham sido grandiosas entre nós, devemos continuar seguindo o Espírito, isto é, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Em resumo, nos 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, temos a geração e a origem de Jesus a partir de sua genealogia. Nela, Jesus é apresentado como o Cristo, o Rei do Reino dos Céus. Este mundo foi usurpado por Satanás, que no jardim do Éden, tendo feito o homem cair, introduziu nele o pecado. Consequentemente, o homem perdeu a presença de Deus, foi corrompido pelo pecado e pela morte, distanciando-se do propósito para o qual fora criado. Por isso, Deus enviou seu próprio Filho, Cristo, para novamente estabelecer seu governo na terra. Seu governo se dá pelo reino dos céus, a Igreja. E Jesus é o Rei do reino dos céus, pois ele veio da descendência de Davi. O nascimento de Jesus aconteceu de uma forma diferente de todos os demais. Os homens nascem da união entre homem e mulher, mas Jesus nasceu apenas de uma mulher. Em Gálatas lemos: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu sob a lei de uma mulher, Maria. Ainda com respeito ao nascimento de Jesus, lemos: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículos 18 e 20. Portanto, o Rei do reino dos céus, nosso querido Jesus Cristo, não foi gerado da união entre homem e mulher, mas do Espírito Santo e da Virgem Maria. Desse modo, embora ele tenha participado de carne e sangue, não conheceu o pecado do homem, tendo vindo apenas na semelhança da carne pecaminosa. E qual é seu nome? Seu nome diz muita coisa, conforme lemos: ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Louvado seja o Senhor. O homem caiu pelo pecado, quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sua transgressão contra a palavra de Deus fez com que o pecado e a morte entrassem nele. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, não havendo um justo sequer, e todos carecem da glória de Deus. Mas, graças a Deus, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher. Seu nome é Jesus, para salvar seu povo dos pecados deles. Portanto, veio a salvação, o Evangelho, a boa nova ao homem. Aleluia! Além do nome Jesus, ele possui ainda outro. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. O Senhor Jesus Cristo não só veio para ser o Rei do reino dos céus, mas para trazer Deus aos homens. Ele nos trouxe a presença de Deus, e em sua morte e ressurreição introduziu o homem em Deus. Então, daqui para frente, querido leitor, o Senhor que trouxe Deus até nós, hoje nos faz viver também em união com Deus, pois Deus conosco está em nós. Pergunta de hoje: a que se propõem os primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador.
faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.